Bom dia, boa tarde, boa noite, galera ligada no Histórias de Cego. Meu nome é Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Hoje vamos falar sobre educação. Aliás, hoje só se falou sobre educação, o que é ótimo. Educação precisa ser discutida, precisa ser debatida. Educação, para mim, é a base da formação de um povo e educação é o que vai mover o Brasil, né, como país. E só que eu quero falar mais especificamente sobre a educação de pessoas com deficiência, que é um tema que eu já conversei aqui, já falei sobre minha opinião a respeito de escola inclusiva, escola regular, já contei minha experiência escolar, mas hoje eu quero falar sobre uma proposta que eu li alguns dias atrás nos jornais, sobre crianças com deficiência estudarem em casa. E eu quero saber a opinião de vocês. Eu não sou o dono da verdade, eu vou dar aqui a minha opinião, mas quero que isso seja uma discussão. O que vocês acham de crianças com deficiência estudarem em casa? O argumento foi, as escolas não são preparadas, então os pais preferem que as crianças estudem em casa. E isso é, sinceramente, algo que me preocupa muito. Em primeiro lugar, estudar, né? Você ir a uma escola, não é simplesmente sentar numa mesa e aprender geografia, história, matemática, português. É também isso. Mas a gente aprende muito mais na escola. A gente aprende a conviver com as diferenças, a gente aprende a dividir as coisas com os amiguinhos, a gente aprende a ganhar, a gente aprende a perder, a gente aprende a lidar com o outro que a gente não conhece, né? Então, em primeiro lugar, que a gente não vai à escola só para aprender disciplinas, a gente vai à escola para aprender a viver, para ter contatos. Quantos amigos que vocês têm que é da época de escola de vocês? Né? Se vocês estudassem em casa, vocês teriam esses amigos? O segundo ponto que me preocupa muito, que deveria até ser o primeiro. Será que os pais estão preparados para ensinar os filhos com deficiência? Pela Aurece Esporte e Cultura, que é a ONG da qual eu fui um dos fundadores, um dos nossos projetos, a gente dá workshops para ensinar professores a lidar com crianças com deficiência. No nosso caso, a gente fala mais de criança com deficiência visual, que é mais a nossa praia. E os professores, eles nunca viram nada sobre isso na faculdade. Nada. Nada. E eu fico me perguntando, se o professor que estudou para isso tem muitas dificuldades, imagina os pais. Não, porque os pais têm direito de escolher não levar as crianças para a escola. Não tem direito, desculpa. Educação é um direito constitucional e os pais, eles são pais, eles não são donos dos filhos. A gente deixar uma criança com deficiência em casa, a gente está privando essa criança do mais importante, que é o contato social. Que essa criança poder conversar com os amiguinhos, ela poder aprender, está privando os amigos, seja numa escola regular, seja numa escola especial, seja numa escola inclusiva, do contato com a pessoa com deficiência. Você está deixando essa pessoa dentro de casa o tempo todo. Gente, isso é terrível. Se os pais amanhã faltam por algum motivo, e aí? A criança faz o quê? Vai ser internada nos institutos porque ela não tem condição de viver sozinha? Nunca foi socializada? Gente, isso é muito perigoso. A gente chegou ao nível de ter escolas que crianças com deficiência estudam depois de centenas de anos de luta. Vocês acham que o quê? Que na Idade Média crianças com deficiência iam para a escola? Que no início do século XX crianças com deficiência iam para a escola? Claro que não. A gente era a escória da sociedade. No máximo, iam para institutos especiais e ficavam lá trancados a vida inteira, como ainda acontece muitas vezes no Brasil, tá? Principalmente com crianças com deficiência intelectual, com crianças, com adultos. Ano passado mesmo saiu um relatório da ONU falando sobre isso, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Tem escolas particulares que entram na justiça para que alunos com deficiência não estudem, porque eles não querem gastar com acompanhante, com facilitador e etc. Gente, isso no século XXI, isso em 2019. Imagina se a gente acha que é normal um discurso de que não, tudo bem, a criança com deficiência pode ficar em casa. Se tá difícil pra caramba arrumar emprego, conseguir um espaço na sociedade estudando, imagina ficar em casa. O pai chega do trabalho, vamos meu filho, hoje vamos aprender matemática, ou a mãe também chega do trabalho ou vai ficar em casa, não sei como é que funciona exatamente essa ideia, né? Então é muito complicado essa questão. A gente não pode mais permitir discurso de exclusão, nem no discurso. A gente luta aqui pela integração e educação é integrar. Educação é a gente permitir que a pessoa cresça como cidadão. E cidadão não é só aprender história, geografia, matemática e português. É isso também. Mas é aprender a conviver. É aprender as lições de você ter mais 50 amigos numa mesma turma ou mais 20 amigos numa mesma turma, a ir para a escola, a falar com o porteiro, a obedecer os professores, a ficar de castigo, a brincar no recreio. Isso tudo é educação. Não vamos privar as crianças com deficiência dessa educação, pelo amor de Deus. Fim aos preconceitos, a todos os preconceitos, todos. E não só preconceitos, preconcadeirantes, precodeficiência intelectual, tudo.
tá bom? Vamos então lutar contra isso. Exclusão, gente, a gente não pode aceitar nem o discurso de exclusão. Beleza? Vocês concordam? Discordam? Deixe sua opinião nos comentários. Essa educação em casa como você nunca viu e nem eu também não quero ver. Vai, tchau!